Fala pessoal, Fala pessoal. então, esse é um vídeo, vamos falar assim, extraordinário, tá saindo num dia diferente. A gente tá gravando hoje mesmo. Hoje mesmo, vai sair hoje mesmo esse vídeo. Por que a gente tá fazendo esse vídeo? Porque a gente sabe que muita gente do Instagram já sabe o que aconteceu com a gente. Mas às vezes tem gente que nos acompanha só em uma rede social. Perfeito. E pode não acompanhar o Instagram e não ter visto o que aconteceu. Isso, então hoje é uma sexta-feira e faz exatamente uma semana que a Puppy faleceu. Ela virou uma estrelinha, virou um anjinho, que já era um anjinho aqui na Terra com a gente, mas agora ela tá lá no céu cuidando da gente. Então tá sendo bem difícil pra nós, ainda tá sendo bem difícil, eu acho que nunca vai deixar de ser difícil. Mas agora a fase do desespero já passou. Aconteceu há uma semana, fim da sexta-feira, e a gente tirou aquele final de semana, então o resto da sexta, o sábado, domingo, gostaria de dizer que para organizar as nossas ideias, mas de verdade foi para chorar. Exato. Sendo realista. E agora eu acho que o que fica é a saudade, mas essa questão aí do desespero, assim, ela já passou. Eu acho que só quem tem um animalzinho que faz parte da família pode entender o que isso significa. Além disso, a Puppy, ela nunca foi pra nós um animal. Nunca. Ela sempre foi uma filha pra nós, como uma né? A gente filha. falava. Ela dormia com nós, ela dormia metade do corpo em cima do meu travesseiro e metade do corpo embaixo do travesseiro do Thiago. Eu dormia com a mão nas costinhas dela, na bundinha dela, assim. E então... eu dormia com a respiração dela no meu rosto. E com ela respirando assim bem pertinho. Então ela faz parte de todos os momentos. Como vocês sabem, e é o que nos permite viajar, a gente trabalha de casa. A Duda já trabalha há mais tempo, então a Duda tá há 3 anos e meio. Passando com ela basicamente 24 horas com a Puppy. Exceto um mercado ou algo assim. Eu tô há menos tempo trabalhando de casa, então isso faz o que? 10 meses, basicamente, que eu tô trabalhando de casa, então faz 10 meses que a gente tava 24 horas, os 3 colados. E é muito difícil. Pra quem não sabia, a Puppy já tinha 10 aninhos. Desde os 7, os veterinários já tinham dito que ela era sênior, então ela já comia a ração sênior, ela já tinha probleminha nas articulações. Já desde os 6, ela já tinha um probleminha no coração que a gente detectou quando a gente morou em Portugal, quando a gente estava voltando pro Brasil de Portugal. Isso. O veterinário falou, olha, vocês já viram que ela tem um sopro no coração? Vocês sabem que ela tem um sopro tem intermediário no coração, né? Isso com 6 anos. E a gente disse E a gente não. tinha feito 8 meses antes um check-up nela pra conseguir levar ela pra Portugal. E o veterinário nunca falou nada. Só que daí quando ele falou isso, a gente voltou pro Brasil, tomou as providências, fez os exames. E ela começou a tomar um remédio pro coração, Deus daí. Ela começou a tomar um, depois foram 2. E desde outubro do ano passado eram 3. Eram 2 cápsulas, mas com 3 eram remedinhos. 3 remédios. E ela sempre foi um amor pra tomar os remédios, sempre gostou muito, até mesmo quando eram uns remédios mais ruinzinhos, assim, ela tomava. Ela era muito boazinha, sabe, gente? Às vezes pra gente vir aqui pra Portugal, que ela teve que tirar sangue, por ela ser muito pequenininha, foi do pescoço. Ela o veterinário ainda errou. Inexperiente, eu acho, não sei. Não conseguiu, aí acho que na segunda, terceira vez conseguiu, ela não deu um pio. Ela ficou bem quietinha. Ela era muito boazinha. Ela só não gostava do termômetro. O termômetro do veterinário ela não gostava. Mas agora então a nossa rotina tá diferente, porque ela fazia parte da nossa rotina o tempo todo. E agora é um dia depois do outro. Então, bom, em resumo, como aconteceu? Eu sinto que, talvez até pelo vídeo mesmo vocês percebam,
eu tô um pouco melhor porque eu vinha me preparando. A Duda já tava meio que entendendo o que tava acontecendo. Eu ia vendo semana pra semana que ela tava dormindo mais, que ela tava mais cansada. Mais O Thiago não é que ofegante. não via, mas o Thiago não queria ver. Sabe quando tu não quer ver? Tu tenta te enganar, assim, mas na verdade eu via, só que eu achava que isso era um processo... Era só um momento, uma fase. Era uma coisa que ia passar e que era um processo que tava ficando pior, mas que ia demorar E aí, 2 anos, depois 2 a anos e gente meio. Conversando, o Thiago disse, eu achei que ela tinha mais uns 2 anos. Eu disse, olha, eu achei que tinha talvez até o fim do ano. Então a gente tava acreditando e vendo, acompanhando e sentindo um pouco diferente. Essa é a verdade. Então, em resumo da essa última semana, então esses nossos 7 dias aí de luto, a gente não fez basicamente nada além de sobreviver. E trabalhar. A gente trabalhou, sobreviveu, lavou roupa, mas tudo assim no mínimo. E quando aconteceu, né, a Duda já tava prevendo. Na quinta-feira a gente teve uma folguinha ali no trabalho, então a gente trabalhou um pouquinho menos, então a gente foi passear com ela. Na verdade, no parque, lá onde a gente tava, que ficamos uns 10 dias, a gente passeava com ela quase todo dia. Passeava não só para as necessidades, mas passeava, um pouco mais. Era uma cidade muito pequenininha, vocês vão ver mais pro futuro, né? Porque esse vídeo tá saindo agora, mas os vídeos daqui... Ou pode ir lá no Instagram e ir em destaques. Isso também, Polônia. Pode ir lá olhar. Também vai dar Mas uma os vídeos da Polônia vai dar... Mas era uma cidadezinha bem pequenininha, com 1.600 habitantes, né? Putz, não. Eu acho que era isso, era uma cidade muito pequenininha. Muito pequena. Que era famosa pelo turismo de saúde para idosos. Então, olha que coincidência, né? Verdade. E a gente passeava com ela todos os dias, porque era um parque muito bom, a gente amou o Qualquer lugar. tempinho que a gente tinha ali, A gente dava uma volta com ela. E na quinta-feira não foi diferente, a gente pegou, deu uma volta com ela. Na quinta dia que a gente passeou um montão. Passeamos um montão e ela já tava mais... Não fraquinha, mas ela tava desistindo, assim, ela não puxava. Mas e ela sempre foi ela aquele sempre de foi de bichinho, puxar, aquele tipo puxar, de bichinho puxar. que tu passeia E fica... e ela corria o tempo todo, então ficava... fica... Sabe? De tanto fazer força. E naquele dia ela não fez isso. Tanto que teve uma hora que eu parei pra ir num lugar e a Duda ficou me esperando e sentou. E ela sentou do lado da Duda e ficou esperando. Ela tava muito zen. Ela tava muito zen. Isso foi na quinta. Na quinta tarde. O que eu pensei, né, nisso? É só um dia que a gente tá mais cansado. Tinha dias que também ela não puxava. A maioria dos dias ela puxava. Mas tinha dias que ela não puxava. E aí, na quinta de noite, eu lembro que eu fui deitar com ela. Porque eu trabalho no máximo até às 10 e o Thiago tem dias que tá indo até às 4 da manhã. E aí, então, eu deitei com ela e ela tava respirando muito ofegante. Isso menos de 24 horas antes dela falecer. Ela tava bastante ofegante e eu queria contar, porque com muita frequência as coisas iam acontecendo com ela e eu perguntava pro ChatGPT algumas coisas. E às vezes eu dizia pro Thiago, amor, tu quer ver? Ele dizia, não quero ver. Não quero. Porque eu achava assim, que eu vou ver um negócio que daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, aí, né? então eu perguntei pra ele a questão das respirações. Ele disse, olha, no máximo até umas 30 por minuto. Mas que isso já é muito pra um animalzinho em repouso. E ela tava respirando 1 vez por segundo, então 60 respirações por minuto. E enquanto eu tentei contar, eu contei 4 vezes, porque 3 vezes ela se engasgou bastante feio. E o problema que ela tinha no coraçãozinho dela, oficialmente eram 2, era insuficiência mitral e um outro que eu lembro que tem um nome bem diferente, então não registrou na cabeça. Mas em resumo, o sangue que o coração devia empurrar, um pouquinho voltava, e fazer o coração dela bater cada vez mais forte, é isso? E além disso, ele ia crescendo Por causa irregularmente. como ele fazia muita força, o coração é um músculo, então ele hipertrofiava, então ele ia ficando maior e mais forte de um lado, né? E nós tínhamos consciência de que o final seria o coração muito grande, e isso dificultaria... E é verdade, ela tinha um coração muito grande mesmo. Isso dificultaria ela para respirar, talvez para comer, os engasgos, a gente era muito consciente disso tudo. Só que na quinta de noite foi meio feio, assim, a questão dos engasgos. Mas bom, depois... Aí a Duda dormiu. Isso.
ela ficou com a Duda, porque era de praxe dela, ela ficava com a Duda até a Duda pegar no sono, depois ela saía da cama e ia ficar nos meus pés até eu terminar de trabalhar. Então ela era muito companheira, assim, sabe? E ela levantou, foi pros meus pés, ficou lá comigo até a hora de dormir. Aí a hora de dormir eu botei ela na cama e ela ficou... E isso ela ficou assim 1h30 na cama comigo, a Duda tava dormindo. E eu pensei, nossa, tentei, tirei ela de perto da gente, porque tava um pouquinho calor, botei ela pros nossos pés, ela ficou quietinha lá, depois ela quis vir pra perto da gente, porque ela sempre queria ficar pertinho. Porque aqui a gente tá no verão e o calor, pensa que teu coração bate tão forte que isso te cansa. E daí tu tá com calor, daí cansa mais ainda, fica um pouco pior, né? Aí eu botei ela pros pés, ela foi pros pés, ficou um pouco, quis voltar pra cima, continuou. Eu sempre notei que quando ela ia pro chão, ela ficava melhor. Ela respirava melhor. E eu pensei, olha, quem sabe passava um pouco do botando calor, ela no sabe? chão. Não, ela sempre dormiu com a gente amava dormir com ela, abraçar ela e ficar pertinho dela. Mas daí eu pensei naquela noite, falei, nossa, eu vou botar ela no chão pra ela tentar dormir. Porque pra mim não era a última noite da gente juntos, né? Porque a gente preferia às vezes colocar ela no chão, porque quando ela pulava, às vezes ela se machucava. Isso, ela Lembra tinha que eu falei que ela tinha articulações. problema nas articulações? Então, E além disso, o espaço entre a lateral ali da cama, e o corredor e o armário tem pouquinho, não tem nada. 2 palmos, 3 palmos. Então, às vezes, ela ia descer da cama e ela pulava e acabava batendo a cabeça no armário. Então, às vezes, a gente preferia, quando ela ficava meio inquieta na cama, Ela queria descer, a gente tirava colocar ela. ela no chão. Aí, botei ela no chão e ela ficou quietinha. E eu não vi nada porque E eu dormiu. tava dormindo. E eu fiquei ali cuidando, eu fiquei mais, eu acho que 1 hora acordado, ainda olhando. E eu levantava, olhava e ela dormindo. Botei a mão nela várias vezes, ela dormindo de boa. Eu falei, que bom. Na sexta-feira de manhã, a Duda acordou bem cedo. Como eu vi até as 4 da manhã, eu não consigo acordar muito cedo, a nossa né? rotina é que eu durmo bem antes do Thiago e eu acordo bem antes também. Então a Duda acordou e eu meio que acordei, não sei o que eu falei com ela e voltei a dormir. E nesse voltar a dormir, eu sonhei que a Puppy tinha falecido. E a gente, aparece aquele coisa assim, tipo, a história que estão contando. Não, porque, o Thiago me contou. Eu acordei e falei pra Duda, sonhei que a Puppy tinha falecido. Aí ele pegou, agarrou Eu bastante peguei, agarrei ela e ela tava ali dormindo assim, ela dormindo assim, roncando, de isso, boa, ela já tava na cama, já né? na cama, novo. dormindo, bem pertinho de mim, bem encostada em mim ainda. Aí eu abracei ela e dormi mais um pouquinho, acordei, fiz carinho nela e tudo mais. Só que assim, na quinta, ela já fez uma manhinha pra tomar os remédios. Que era algo que ela Que era algo que ela porque gostava os remédios muito, dela são muito, mastigáveis muito. e tem cheiro de carne. Imagino que tem um pouco de gosto de carne. É claro que a gente nunca experimentou, né? Mas tem cheiro de carne. E ela tomava, só que ela demorou pra tomar, ela sempre tomava às 11 da manhã daqui. Ela tomou lá pelas 4 E ela da sempre, tarde. tu ia pegar, E ela já mexendo nas ficava coisinhas, assim- ela já ficava assim, tu dava ela... Então e na deu. quinta, tem até um vídeo que vai sair aqui no É. YouTube, um short que vai sair aqui no YouTube mostrando isso. Então ela era muito de boa. Então ela fez manha, mas tomou lá pelas 4 da tarde, tomou. Isso, a gente deu, ela No não outro tomou, dia, demos na um sexta, tempo. pra- aconteceu a mesma coisa. Ela fez manha, só que daí ela não quis comer nem os petiscos. Isso, A gente deu carne também, ela não quis comer. isso, E a gente meio que não deu bola. Depois ela vai tomar. isso. A gente Meio-dia- pensou, deve estar mais tá cansada, cansadinho. algo assim. Meio-dia eu saí com ela pra ela fazer xixi, fazer as necessidades dela. E ela caminhou, Isso era fez meio dia e meia, mais isso, ou fez as menos. necessidades dela, deu 2, 3 passos, parou E sentou. e sentou. E Aí eu- lembra que ela era o bichinho que quando passeava, puxava? E ela fez decidiu sentar. Totalmente o E daí eu oposto, peguei e ela sentou. sentei com ela e fiquei sentado. A gente foi sentado aqui uns 15 minutos, 20 minutos. E daí a Duda tava fazendo o almoço e eu falei, vamos pra dentro, filha, vamos pra dentro, vamos ficar lá dentro com a mamãe. E daí a gente come e tudo mais, vamos. Daí ela foi com nós, ela foi comigo pra dentro, porque ela era bem obediente. Você falava, vamos pra casa? Ela ia caminhando em direção ao Tuga. Ela foi caminhando em direção ao Tuga, eu botei ela pra dentro e lá dentro ela ficou meio inquieta, assim, ela não parava. E a Duda trabalhou. Aí depois trabalhou? eu trabalhei, Eu trabalhei. a Duda trabalhou de novo. E quando a Duda trabalhou de novo, a gente tinha 1 hora de intervalo, 1h30 entre o término do trabalho da Duda e eu trabalhar de novo. E depois a Duda tinha que trabalhar mais 1 hora. E Não, o oposto. Eu trabalhava 5 e tu trabalhava 6. Tá. A gente tinha 1h30 de intervalo, assim. E eu falei pra Duda assim, eu vou cancelar
meu trabalho, não vou trabalhar só 1 hora e vou ficar com a pup. Porque pra mim não tá legal, tá estranho. Eu vou ficar com ela. A gente viu que ela tava já muito mais cansadinha, mais ofegante. Aí a Duda também fazia a mesma coisa. E nem tava tão calor. Não tava. Tava gostoso, como talvez aí uns 25, não tava tão quente. E a gente saiu pra rua, aí cancelamos trabalho, estendemos uma canga na praça, assim, na frente do Tuga, na verdade. Sentamos com ela ali, ficamos ali fazendo carinho nela e ela em nenhum momento relaxou. Ela tava sempre sentada e se engasgava. E os olhinhos baixinhos. Além disso, apareceu cachorro também na volta ali, de pessoas com cachorro, que ela sempre enlouquecia, ela não latiu em nenhum momento. Além disso, a linguinha dela tava mais clara. E ela foi ficando com a linguinha pra fora assim. Até que chegou um momento, e é normal um bichinho, um cachorrinho quando tá ofegante, que fica... mais pra cá por causa do sol? Não. Tá bom. Que fica... Mas ela, nesse dia, ela tá... E ela falou assim... a Duda perguntou pro ChatGPT mais uma vez, perguntou se eu queria ver, e pra mim era uma coisa que eu senti que a pup não ia... Mas que ia ser no final de semana, mas não ia ser naquela sexta ali. A pup era um nenê que não fazia nada perto do que onde ela tava. Então se ela tivesse que fazer cocô, ela fazia o mais longe possível de onde ela tava, xixi o mais longe possível de onde ela tava. E a gente tava sentado com ela numa canga, assim, no chão, e ela fez xixi deitada. 3 vezes. Aí, de novo, eu coloquei no ChatGPT e ele disse que isso já era falência dos órgãos e que... Porra, muito difícil. Tem 5 mil torneiras. Tô lembrando da torneira do lata, gente. Sempre. Aí, então, o ChatGPT me disse que isso era uma questão de até 24 horas, mas que com muita frequência de 1 a 2 horas. E a gente via assim, aí ela foi ficando com os olhinhos cada vez mais cansados, sabe? E a gente, com ela ali na canga, a gente via que ela não relaxava. Ela seguia sentada. A gente fazia ela deitar, ela voltava a sentar. Aí eu peguei e falei pra Duda, vamos entrar. Vamos pra nossa casinha, vamos pra cama, vamos botar ela na cama, ela gosta de estar na cama com a gente. Vamos ficar lá na cama, nós 3. Aí a gente botou ela pra dentro e... passou 10 minutos, eu acho. 15 minutos no máximo. E ela faleceu. Tem gente que leva o seu cachorrinho pra ir no veterinário pra fazer eutanásia, pra tomar a injeção pra não sofrer. A gente decidiu... Quando era quase 5 horas, que a gente decidiu não trabalhar às 5 às 6 e ficar com ela e viu que tava ruim, eu perguntei pro ChatGPT se tinha algo que dava pra fazer. Ele disse, olha, dá pra botar no oxigênio pra até trazer conforto, mas é eutanásia. Isso pode prolongar aí em questão de algumas poucas horas, mas é eutanásia. E eu nunca tinha cogitado a questão da eutanásia, eu até achava algo meio absurdo, mas eu entendi. Todo mundo que faz, que já fez, que cogita essa possibilidade, porque tu vê ali o animalzinho sofrendo, é dolorido, e a pup, se ela sofreu assim, de dor, foi nos últimos 2 minutos, 1 minuto e meio no máximo. Porque foi a hora que ela deu uma choradinha, deu uma gemidinha. E, pessoal, foi... acho que a pior sensação que eu já tive na vida. Depois que ela faleceu, a gente tem que ser forte, né? A gente não pode achar que a gente pode abandonar tudo. E a gente chorou bastante, se abraçou bastante ela. Na sexta mesmo, a gente... Ela faleceu, eu tava segurando a cabecinha dela com uma mão e a patinha dela com a outra. Então a Duda tava com as mãos dela, então ela faleceu e ela virou um anjinho em paz, em casa, com nós, ali do ladinho dela. Com todo o amor do mundo. Aí na sexta mesmo, logo depois que aconteceu. Porque a gente aconteceu em torno das 7h30 daqui. Então pensa que às 5 a gente viu que ela tava muito mal. E aconteceu em torno das 7h30.
Então a gente, nessas 2h30, a gente sentiu que estava muito mal. Seja que era naquele dia, que era no dia seguinte, que era durante o final de semana. Mas a gente percebeu que estava muito mal. E então a gente se preparou um pouquinho. E aí quando aconteceu, a gente respirou, acho que uma meia hora. E a gente decidiu que a gente queria achar um local de cremação. Pra cremar ela. E aí nós encontramos dois. Os dois fechavam às 8. Então a gente estava saindo ali da onde a gente estava às 8. A gente chegou por Então, volta de não umas tinha como. 9 horas nos dois, porque eles Isso. eram a mais ou menos uns 25 minutos, Foi 30 assim, minutos, mas a não tem como gente- dirigir do jeito que eu tava rápido. Isso, a gente chegou no primeiro em torno das 9 horas. Estava fechado, não sabíamos que estaria fechado e dizia que abria sábado às 8 da manhã. Aí nós achamos um posto de gasolina perto, estacionamos, dormimos. Então a gente enrolou o corpinho dela Um cobertorzinho dela, que deixou por ela sinal tá com nós. com nós. Acho que é um dos nossos bens mais preciosos hoje. Mas aí, então, no sábado a gente foi ali nesse lugar de crematório e tava fechado. E abria às 8 e a gente esperou até quase 8h30 e não. Ou melhor, no site dizia que abria às 8, no Isso, Google dizia que abria às e 8. não abriu. E nada aconteceu. Aí tinha uns Meia 20 hora, minutos, 20 meia minutos. hora pra frente. Mais frente. Aí então a gente foi, isso já era quase em Katowice. Então a gente desceu de Cracóvia, já tava lá embaixo, quase na República Tcheca. E a gente acabou subindo pra linha de Cracóvia, mas mais pro lado. Mas bom. Aí então fomos no crematório, deixamos o corpinho dela lá. E, bom, contratamos ali a cremação e tudo mais. A gente já tá com as cinzas dela. A gente Aí na pegou segunda a gente buscou. Então a gente tá com as cinzas dela numa urna. E tá além com os disso, quadrinhos que a gente mandou a fazer gente aqui, mandou fazer quadrinho com as patinhas, com as patinhas dela. E além disso, nos deram em papel vamos dizer que é a marquinha, a impressão digital ali das 4 patinhas dela. Além do certificado de cremação. E bom, o que mais aconteceu além disso? Desculpa, perdão. O meu único objetivo em relação às cinzas É isso que eu ia falar. era jogar num lugar bonito, sem grandes ideias aí do que fazer. E o Thiago, ele acabou A Duda decidindo... é mais evoluída em questão físico, Eu sou sabe? um pouco menos apegada ao Ao material. físico. E eu não, então a Duda falou, vamos jogar num lugar bonito. Primeiro que eu não queria jogar na Polônia, de forma alguma. Não queria jogar no parque lá onde a gente tava, não queria jogar em lugar nenhum aqui. E eu fiquei pensando que eu gostaria que ter um lugar pra se eu quisesse ir. E eu nunca mais ia voltar pra cá, entende? Então, eu E convenci... pra mim isso não era algo importante. Então, como eu só queria num lugar bonito e o Thiago disse que ele quer que seja um lugar bonito que ele vá visitar, que eu possa ir. perfeito, combina, porque pra mim isso não era relevante de em qual país seria. Aí nós fomos então atrás de legislação e vimos que é razoavelmente simples, e esperamos que seja, porque não sabemos. Razoavelmente simples transportar as cinzas. Só precisa ali de um certificado de cremação e nós temos em polonês e inglês. A urna tem que estar lacrada, a urna dela está lacrada. Então a gente viu que uma ou outra companhia aérea pode exigir que a embalagem seja transparente e a urna não é transparente. Então, quando a gente pensar em pegar um avião, a gente procura certinho como funciona com cada companhia aérea. Mas o Thiago acabou decidindo então que ele quer que seja onde? Quero que seja no Brasil, quero que seja um lugar que eu tenha como ir, que eu possa visitar. Então eu não sei se nossa cidade natal, que não é um lugar muito bonito. Eu particularmente prefiro Floripa ou pelo em mar. Floripa, que foi onde a gente morou nos últimos tempos. Mas isso também não tá decidido. Também não tá decidido. Só decidimos que vai ser no Brasil. A questão da cerimônia, então a gente pensa muito similar, então isso é bem tranquilo. Um lugar bonito, um lugar que seja, não sei. E além disso, eu queria acrescentar aí nesse vídeo que a gente tá vivendo uma fase diferente do nosso relacionamento, uma fase que a gente nunca viveu. Nunca fomos só nós dois. Nunca fomos só nós dois. A não ser em algumas poucas viagens. De 10 dias no máximo. Isso.
que ela ficava com a minha mãe. Quando a gente começou a namorar, quando a gente noivou, a gente foi morar juntos, eu morei um tempo com a Duda, com a mãe dela. Quando a gente foi morar junto, só nós, a Pup tava junto, a gente se mudou, a Pup tava junto, a gente foi pra Portugal, a Pup tava junto, a gente voltou de Portugal, ela tava junto, a gente veio fazer essa loucura aqui e a Pup tava junto. Então ela e eu sempre falei junto. isso, né? Que eu nunca faria nada se não fosse com a Pup. A gente gastou um dinheiro muito alto pra trazer ela pra Portugal, agora pra vir pra cá não foi tanto, porque se usa os mesmos documentos. Só pegando o link, sei que não é um vídeo disso, mas... Que dia hoje? Domingo. Em 2 dias, no domingo, sai um vídeo de como trazer o pet pra Europa. Esse é um vídeo que a gente tinha plano de postar daqui a uns tempos. Muito tempo. Mas já tava gravado, a Pup tá com participação nele. Na verdade, vocês vão ver muito a Pup ainda. Pros próximos vídeos, vão ver muito. Eu diria que no Instagram pouco, mas no YouTube ainda tem muito conteúdo então, com ela. Aproveitem, porque eu tô editando esses vídeos e tá difícil editar, tá bem difícil, porque eu vejo ela ali, me dá muita saudade. E então aproveitem pra ver ela, aproveitem quanto ela é amorosa, quanto ela é companheira com a gente. E a gente entende que a morte é algo, por mais doloroso que seja, um processo natural. Eu diria que ela teve uma vida, eu espero que maravilhosa. Espero que a gente tenha feito tudo o que podia por ela. E eu sinto que sim. Então a gente fez o que dava, ela passeou um monte. Com nós ela viajou um monte de países aqui na Europa. Então a gente tá fazendo esse vídeo mais a título de informar. Na verdade, qualquer outra coisa. Informar também 2 coisas, porque agora a gente não sabe como vai ser o nosso futuro. Então pode ser que algumas coisas mudem. Tanto Instagram, YouTube e vida. Então é isso, pessoal. Informar vocês, aproveitem bastante a Pup. Desculpa também por esse vídeo ser tão longo, um vídeo parado, ser tão longo, mas a gente precisava também... Com o objetivo de informar. Informar vocês pelo que tá acontecendo e é isso, pessoal. A vida é muito curta e a vida então, é um sopro. Sabe quem tu ama? Aproveita. Pega, abraça, beija. Fala que ama quantas vezes que for. Fica perto. Porque as coisas às vezes acontecem num sopro. E eu diria que a morte é algo que eu não sei se ter tempo ou se ser de surpresa, um é melhor que o outro ou não, porque eu acho que doloroso sempre é. Mas as coisas passam, as feridas saram, o tempo cura, eu acho que basicamente tudo. Nunca saudade, mas cura a dor. Então a gente, veio informamos, cumprimos o nosso objetivo. Esse vídeo então é extraordinário mesmo. A gente gostaria de ter feito ele no final de semana passado, mas a gente não tinha a menor condição para isso. Durante a semana. Então fizemos hoje está completando 7 dias. E então, amanhã, assim como todo domingo, volta a sair vídeo normalmente. Tem mais algo pra dizer? Não, só isso. Aproveitem as pessoas que você ama. Fala bastante que ama, fala bastante, aperta bastante, esteja sempre perto. Porque a gente não sabe amanhã, porque a gente tem foto. Nem o nosso, nem dos outros. Porque a gente tem foto e vídeo de 5 dias antes. A Pup bem serelepe, pulando, puxando, brincando comigo. Eu tava brincando com a Duda, empurrando a Duda e fazendo na Duda que ela odiava, e ela me atacando e brincando comigo de lutinha. Então isso 5 dias antes, pessoal. Então é complicado. Curte quem tu ama. E mais que isso, então a vida segue. Então, vídeo um pouco diferente aí, mas a gente se vê. Não deixe de ver o vídeo de domingo. E todo domingo tem vídeo novo. Se você tá aqui no YouTube e não sabia o que estava acontecendo e não acompanha a gente quase que ao vivo, dá pra dizer assim? Então no Instagram as coisas acontecem ao vivo. No Instagram as coisas acontecem pelo menos com mais velocidade. Aqui não. E vai pra lá. Não vou dizer, espero que vocês tenham gostado como a gente costuma fazer, porque não tem sentido. Mas é isso. Então segue o baile.
seguimos aí. E a gente... E isso tudo aconteceu, então, aqui na Polônia. Nós seguimos aqui. Então, a gente deseja pra vocês um excelente final de semana. E a gente se vê, então, no domingo, em um vídeo fofinho com a Pampa. Então, até domingo e até a próxima. Tchau.